É isso, um abraço para Jacques. vocês. Bom trabalho, querido. Um abraço. Bom trabalho, um ótimo final de semana para vocês. Bons jogos, que o Mineirão, que os estádios aí do estado de Minas Gerais possam fazer bons jogos, que o torcedor se divirta com alegria, sem violência. Não é isso? Abraço. Um abraço, bom final de semana. Para você de casa que acompanhava o Golaço, obrigado pelo carinho da sua companhia. Sempre eu digo, bom demais ter você por aqui. E a gente começa o programa falando de moradores da Savassi, aqui da região nobre de Belo Horizonte, que reclamam, gente, do aumento da violência na região. Lá a região está meio complicada. De acordo com eles, o problema está no crescimento do número de mendigos nas ruas de Belo Horizonte. Veja só os flagrantes que nós fizemos. Acompanhei. Fomos acionados por moradores e comerciantes do bairro São Pedro, porque há mais ou menos 3 meses, moradores de rua tomaram conta da região. Enquanto a nossa equipe fazia as imagens aqui na rua Padre Eudorico, nós fomos abordados por um desses moradores de rua que chegou a ameaçar nossa equipe. Você presenciou tudo o que aconteceu? Eu estava acabando de fechar a porta quando ele entrou, pediu comida, mas a gente não tem mais permissão para dar. Ele saiu xingando e foi quando encontrou com vocês e ameaçou o câmera seus. O homem, visivelmente alterado, ameaça nosso cinegrafista. Alguns minutos depois, ele vai embora, fazendo gestos obscenos. É comum eles fazerem esse tipo de abordagem aqui? Atrapalha muito quando tem movimento. Às vezes entram, ficam aqui, ficam nessa janelinha pedindo as coisas a cliente. E quando não ganham, xingam, terrível. Imagens feitas por um morador da Rua Orange mostram uma mulher de camisa azul. Ela parece esconder algo dentro do bueiro. Este é o local que aparece nas imagens onde os moradores de rua costumam ficar. Aqui a nossa equipe encontrou pino usado no transporte de cocaína e garrafa de bebida alcoólica. Do outro lado da rua, alguns pertences desses moradores. Aqui pedaços de papelão, pano, mais em cima, restos de comida e até uma garrafa com água. Mas a situação de quem vive por aqui está longe de ser resolvida. Hoje a nossa equipe não flagrou ninguém aqui, porque segundo relatos, toda vez que eles se envolvem em uma ocorrência policial, eles desaparecem por alguns dias. A polícia fala que não pode prender porque eles não estão cometendo nenhum ato ilícito, né? Sendo que muitas das vezes estão utilizando drogas, eles estão trocando de roupa à luz do dia, eles fazem sexo no meio da rua, entendeu? Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Comerciantes da região também reclamam da ação dos moradores de rua durante o dia e à noite. Os carros estão sendo arrombados diariamente, a gente está tendo arrombamento de clientes nossos, entendeu? Carros de clientes? Carros de clientes, carros de pessoas que estacionam, é frequente. Eles arrombam, eles roubam, eles ameaçam, eles gritam. Agora repare nas imagens feitas pelo cinegrafista da Band. Sem perceber a aproximação, o rapaz abre a mochila e retira alguns pertences. Ele pega uma correntinha e analisa o produto, provavelmente fruto de algum roubo. Ô, gente, é aquela máxima, o texto sem o contexto que se torna um pretexto. Assim é o morador de rua nas ruas da capital. A Savassi é um dos pontos turísticos aqui de Belo Horizonte, lugar frequentado por muitos turísticos e que começa a experimentar já há algum tempo a presença dessas pessoas aí. E aí é o seguinte, por que eu disse que é o texto sem contexto que se torna pretexto? Porque essas pessoas que usam do direito da lei, o direito de ir e vir, porque a polícia não pode prender essas pessoas, porque até que se prove o contrário, são cidadãos comuns que têm o direito de andar na rua. É um direito constitucional. Mas o que acontece? Isso aí abre um precedente, uma margem, para que essas pessoas usem dessa prerrogativa para fazer o quê? Para assaltar, para beber, e aí é cachaça, é droga, a coisa está se confundindo. Então, o que é a sugestão aqui? A sugestão é, de fato, que essas pessoas sejam, de fato, sempre constantemente vistoriadas, como qualquer cidadão que esteja em atitude suspeita. E eu vou mostrar o outro lado dessa moeda aqui. Esse programa aqui é um programa que prima pela responsabilidade social. Claro que tem que existir um trabalho de tentativa de recuperação, como de fato é feito pela prefeitura. Eu conheço os abrigos da prefeitura, se atende todo mundo, aí é uma outra discussão que a gente vai levar para um outro momento. Mas os abrigos da prefeitura hoje existentes, eu conheço um deles, por exemplo, que fica ali na região leste da capital, é um abrigo que dá uma infraestrutura boa. As pessoas lá têm assistentes sociais, tem um trabalho sério que é feito. Agora, a prefeitura não tem como tirar essas pessoas da rua. Elas não querem morar, por exemplo, naqueles, como é que chama? Naqueles
Esses lugares, abrigos, né, os chamados abrigos, elas não querem. Albergues, por exemplo, que existem aqui em Belo Horizonte, existem programas da Prefeitura Municipal para atender essas pessoas, para tentar ressocializá-las, para que elas possam conseguir um emprego. Mas para elas, às vezes, essa vida aí é mais fácil. É a droga, é a bebida. Primeiro começa com a bebida, a cachaça. Juntam em grupos e aí começa o seguinte, faltou a cachaça, faltou dinheiro. O cara já está lá mamado, cheio de cachaça, pede dinheiro no ponto de ônibus, ninguém dá. No ponto no sinal, ninguém dá. O que acontece? Eu tenho que satisfazer o meu vício. O que eu faço? Eu começo, então, a abordar. Eu começo a me envolver com drogas, porque automaticamente isso é uma oportunidade, começa a roubar, a praticar pequenos furtos e começa a colocar medo, insegurança e pavor. Porque esses caras, eles acabam constrangendo as pessoas. Olha aí, ó. Viu que estava sendo filmado? Olha a imagem aí, ó. Essas pessoas têm consciência para algumas coisas. Para algumas coisas, elas têm consciência. Agora, infelizmente, a polícia tem que dar duro nessas pessoas e não apenas na Savassi, em todas as regiões da capital onde elas estejam colocando em risco o direito de ir e vir que todo cidadão de bem tem também. Susto no céu. Cerca de 500 pessoas ficaram feridas em consequência de um meteorito. Olha as imagens aí, que atravessou o céu sobre a Rússia na manhã de hoje, lançando bolas de fogo na direção da Terra, quebrando janelas e acionando alarmes de carros. O negócio foi pesado mesmo. Segundo agências de notícias russas, o Ministério de Situações de Emergência do país informou que 514 pessoas ficaram feridas e buscaram assistência médica. Inclusive, 82 crianças. 82 crianças. Destas, 112 foram hospitalizadas. Esse total de pessoas atendidas. E como hoje é sexta-feira, claro, a gente não poderia deixar de aproveitar o ensejo de uma sexta-feira. E o Me Chama Que Eu Vou, quero aproveitar esse ensejo aí para trazer prêmios para você. Ligue para cá, 3349-5315. E a pergunta que você deve responder de forma criativa é a seguinte: o que você faria se visse uma bola de fogo no céu? Claro que as melhores respostas vão ganhar pares de ingressos para o Parque Vale Verde aqui em Betim, na região metropolitana da capital. Então não perca tempo. Ligue agora. O resultado você acompanha dessa divertida promoção no finalzinho do nosso Me Chama Que Eu Vou. Estou esperando a sua participação. 3349-5315. Ligue agora. Dê a sua ideia criativa. Moradores de um prédio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão desabrigados, e isso há 3 dias, desde que um incêndio atingiu um dos apartamentos. Enquanto aguardam uma solução, as famílias estão dormindo em carros e até na rua. Veja. Há 3 dias tem sido assim, crianças espalhadas na rua e famílias inteiras do lado de fora de casa. O prédio, que faz parte do conjunto residencial Parque Arrudas, entregue pelo governo federal há 3 anos, teve um dos apartamentos incendiado na noite dessa segunda-feira. A minha filha de 5 anos, ela entrou no quarto e saiu correndo, gritando papai, papai, e quando eu vi o colchão já estava pegando fogo, um colchão de casal. A Defesa Civil interditou o edifício, que fica na rua José Bicalho, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana. Guardas civis fazem a segurança do local para que os moradores não entrem nos apartamentos. Vanilza Ribeiro está com um filho de 1 ano na rua e sem os pertences. Tá terrível, né? Porque sem banho direito, sem comida direito, esperar o povo oferecer, ninguém é obrigado, tá horrível. O incêndio começou no apartamento de Marcélia Rosa. A balconista conta que perdeu tudo. Perdi meu emprego, hoje eu fui lá, o homem não quer mais nessa situação, eu estou desempregada, sem moradia, sem nada, sem dinheiro até para comprar uma fralda, uma roupa que o meu menino perdeu tudo. A aposentada Madalena Barbosa está dormindo no chão. Estou passando a noite aqui, ajudando vigiar, né, os pertences aí. Tá muito difícil. Fernanda de Souza é manicure e síndica do prédio. Ela teve que improvisar o carro da família para dormir e guardar parte dos pertences. A moradora cobra uma solução para o problema. A gente tem a casa, mas não tem como entrar. E providência até agora não tem tomado. Eles não deu só abrigo. A única localidade que eles falou para que podia resolver para a gente é abrigo. E abrigo, quem vai para abrigo, gente? Acabamos de falar isso aqui agora, né, gente? Acabamos de falar isso aqui agora sobre a questão dos abrigos. Eu sei que é delicada a situação dessas famílias agora, gente. Vamos pensar aqui de uma forma racional. O melhor caminho é essas crianças ficarem no meio da rua, dormindo de uma forma desconfortável? Pessoas idosas dormindo de qualquer jeito? Claro que há uma preocupação, né? Vamos encontrar um meio termo aí, um termo que seja de comum acordo,
né, que a polícia faça, de repente, uma fiscalização especial nesses lugares, porque o medo dessas famílias é de que os imóveis sejam, de que os bens que existem nesses apartamentos sejam furtados, roubados, que o apartamento seja saqueado. Eu entendo que isso aconteça mesmo e que possa acontecer, mas desde que a polícia está ali garantindo a segurança para que nenhum bem possa sumir ou seja furtado, eu acho que não dá para essas pessoas ficarem dormindo no meio da rua. Essa senhora de idade, por exemplo, não dá para ela ficar dormindo no meio, ao relento, daquela forma. Olha a imagem. Não dá para ser assim, né, gente? Não dá mesmo. Se a alternativa é um abrigo próximo ali, até que a situação seja resolvida, o bom senso fala mais alto. E o bom senso é esperar um pouquinho, ter paciência, o prédio está interditado, é uma questão de segurança, portanto essas pessoas não podem, mas tem que resolver a situação. O impasse é que não pode ficar dormindo no meio da rua, com criança no meio da rua, aí é risco dobrado. Porque a criança está no meio da rua, ela dorme, ela está sobre o sereno, ela pode pegar um resfriado, uma gripe forte, e por quê, né? Depois, quem sabe, as consequências piores ainda. A gente não torce para isso, claro que não, mas que precisa encontrar um termo comum, ou vão para o abrigo, ou ficam numa outra condição, porque essa aí não é, em definitivo, a melhor saída. Pânico. Essa é a situação dos moradores do bairro Veneza, aqui em Ribeirão das Neves. Várias pessoas, gente, foram vítimas de ataques de abelhas lá na região. Eu estive lá e conversei com vários desses moradores que ficaram desesperados com a situação. Acompanhe a reportagem. O par de sandálias abandonado no meio do quarteirão da rua Helena Sapori Faluba é apenas um dos muitos vestígios encontrados no local de uma terça-feira de carnaval que jamais será esquecida no bairro. Sandra teve ferimento num dos dedos. Atravessando a rua, quando as abelhas o pegaram e atacaram. Já tinha atacado muita gente. Muitas? Muitas. Inclusive, meu marido ajudou a socorrer 2 crianças. Estava por abelha também. Já a Adriana, ferimento nas mãos. Fui picada na mão, no ombro, na orelha. Eu não sabia que estava tendo um ataque. Eu saí e fui pega aí, saí correndo e sacudindo do cabelo, um desespero danado. O jeito foi correr, a única alternativa que você encontrou? Pelo amor de Deus, e gritar. Não sabia fazer mais nada, ué. A balconista e a comerciante são duas das muitas vítimas de um ataque provocado por um enxame de abelhas a moradores, comerciantes e trabalhadores de pelo menos 3 quarteirões do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cenas de desespero que este consultor de imóveis, ainda ferido, guarda na memória. Momentos de pânico e correria que ele conta ter vivido ao lado da mulher e do filho. Tive que parar o carro na esquina para olhar se vinha outros carros, aí as abelhas começaram a me atacar, eu tive que descer do carro com a minha esposa e meu filho, corri, entrei dentro do prédio, as abelhas me seguiram e não seguiu uma parte minha esposa desapareceu com meu filho, eu não sabia onde que eles estavam, saí à procura da minha esposa, entrei na farmácia, estava tudo abandonado, né? Saí à procura da minha esposa, fui parar na BR, numa borracharia, aí parei o pessoal para não passar com o carro com vidro aberto, e isso na procura da minha esposa. Com a abelha me picando, tive que parar no hospital, tive diarreia, tive vômitos, minha esposa também não conseguiu trabalhar ontem, eu não consegui trabalhar, dor de cabeça e todo picado, né? Daí tô tomando aí umas 50 picadas ou mais, não sei, meu filho tomou picada. Segundo os moradores, o problema começou por volta de 2 horas da tarde, depois que um enxame de abelhas que estava no telhado deste comércio fechado começou a atacar quem passava pelo lugar, um antigo comércio abandonado. Largaram aí o comerciante, ninguém toma providência, fica, né, jogado aí, joga lixo ali próximo, ficou realmente abandonada. A cabeleireira Vânia e a filha Brenda, de 12 anos, também foram vítimas do ataque das abelhas. A mãe conta que estava em casa na companhia da filha quando foi surpreendida com berros de desespero. Ao sair, viu do que se tratava. A filha conseguiu escapar. Já a mãe não teve a mesma sorte. Eu estava dentro de casa, eu no quarto, e eu escutei uma gritaria, uma pessoa pedindo socorro, muita gente gritando. Eu saí e fui na varanda para me ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, tinha uma moça, imagino que ela deve ter, assim, não sei, uns 26, 27 anos. E assim, as abelhas tinham tomado conta do corpo dela. E aí ela limpava o rosto, e assim, ela estava já praticamente segurada, de tanta mordida de abelha. Aí foi quando eu vi a minha filha também, as abelhas vindo para cima dela, corri, fechei a porta. Quando eu entrei, minha cortina também estava cheia de abelha. E enfim, foi uma cena de terror dentro de casa, muita abelha, muita gente na rua gritando. Estas imagens, feitas por um morador da região, o retrato da quantidade de abelhas que se acumulou apenas na placa de um dos comércios. Apavorados com a situação, moradores acionaram policiais deste batalhão que fica ao lado da rua atingida pelo ataque. Este tenente da companhia estava de plantão no dia.
Ele e outros militares tentaram ajudar da melhor forma possível. As pessoas estavam largando o carro e saindo correndo no meio da rua, moto, e aí o nosso intendente, a pessoa que cuida da segurança da companhia, veio ver o que estava acontecendo. Chegou aqui, ele também foi atacado e descobrimos que era a situação de abelhas. Imediato nós tentamos contato com o corpo de bombeiros para ver se eles conseguiriam vir sanar esse problema, retirar essas abelhas. A informação que nós recebemos é que eles não atuariam durante o dia, motivos técnicos deles, né? E aí nós tentamos conter o que deu, sinalizar, pedir para as pessoas mudar o caminho, fechar os vidros dos carros, tentar desobstruir a via. Feridas, as vítimas foram socorridas por militares e por uma viatura do SAMU, sendo encaminhadas para unidades de saúde da região. Uma delas, o Hospital São Judas Tadeu, que fica na região central de Neves. Segundo a direção aqui do hospital, pelo menos 8 pessoas deram entrada na unidade de saúde com vários ferimentos espalhados pelo corpo provocados por picadas de abelhas. Na manhã desta quinta-feira, uma outra mulher também procurou o setor de emergência, com ferimentos da mesma natureza. Todas as vítimas foram medicadas e depois liberadas. Mas moradores alegam que uma senhora que também teria sido atacada pelas abelhas teria morrido depois de não resistir aos ferimentos sofridos. Correndo o risco de perder uma das vistas também atingida pelos ataques, esta aposentada ainda estava apavorada. Fui vítima das abelhas, a minha filha, que é alérgica, está com a mãozinha desse tamanho inchada. Teve pessoas até que dizem que veio a óbito. Tem criança já em estado no hospital, já internada com um problema seríssimo de picada de abelha. Elas estão aqui, ó. Elas estão morando ali, ó, de abelha. Ninguém tomou providência? Veio, os bombeiros vieram, a abelha picou os bombeiros tá tudo com a cara inchada, entendeu? Aí as abelhas ficou todas espatifadas por aqui, começou a picar todo mundo, começou a matar todo mundo. Tem até sapato espalhado de chão fora ali, porque as pessoas na ânsia jogam sapato, jogam roupa, jogam tudo. Hoje vocês vão ver, nós estamos um pouquinho calma, elas estão lá em cima. Mas elas descer de lá, elas acabam com todo mundo aqui. Então são 3 dias de ataque de abelha. Eu sei que a senhora, até da minha varanda, eu vi até ela descendo um pouco, assim, ela já estava praticamente caindo já, ela já não está, assim, provavelmente muita dor, ela já estava praticamente desfalecendo ali para baixo. Eu não conheço, mas fiquei sabendo que essa pessoa veio falecer. E pessoas aqui da minha janela da cozinha, a gente tem uma construção aqui embaixo também, tinha uma mulher com criança gritando e eu comecei a ficar desesperada porque não havia o que fazer. A informação da suposta morte de uma idosa não foi confirmada por órgãos oficiais do município. Acionados, os bombeiros chegaram ao local no início da noite e conseguiram retirar parte da colmeia que foi queimada. Apesar dos esforços envolvidos ao longo de 3 dias, a população ainda estava preocupada. É que parte da colmeia e algumas abelhas pareciam insistir em permanecer no lugar, motivo de apelo de comerciantes e moradores do bairro. Hoje eu chamei o órgão público, liguei para o corpo de bombeiros, conversei com o sargento John, né? Ele me falou que ia mandar hoje à noite. Eu falei, mas de dia tem abelha lá, que eu já passei hoje lá de novo, entendeu? Aí ele falou assim, não, mas eu só posso mandar à noite. Eu falei assim, mas eu pago imposto, você vai vir só à noite. Ah, não, mas não adianta só à noite, não adianta de dia, é só à noite. Nossa equipe procurou a unidade do Corpo de Bombeiros que fica em Ribeirão das Neves, mas segundo um dos oficiais, a ocorrência foi atendida por outro batalhão. Ô, gente, essa situação aí, eu estive lá, conversei com os moradores, e é bom quando você vai no lugar, e eu sempre gosto, porque esse programa se chama Me Chama Que Eu Vou, e eu vou para ver a realidade, para poder comentar aqui. Foi um desespero total. Terça-feira de carnaval, as pessoas passando por esse local aí, quando foram surpreendidas por esse enxame de abelhas. Há indícios de gente correndo para tudo quanto é lado, comerciantes abandonando os carros, abandonando seus comércios, seus negócios, motoristas batendo o carro em razão do avanço das abelhas em cima, dentro dos carros, porque a abelha, ela, enfurecida, o ataque é assim, é em grupo, é em conjunto mesmo. E foi um desespero, um caos total que tomou conta. É uma situação desesperadora, mas eu queria chamar a atenção de um fato que para mim foi importante. Está vendo esse imóvel que você está vendo na imagem? Olha só esse imóvel. É um imóvel que está abandonado há pelo menos 10 anos. Olha a situação aí das abelhas, olha só. Isso é só numa das placas. Imagine em outros pontos ali daquela região, foram 3 quarteirões completamente infestados de abelhas. Completamente infestados. Foi um desespero. Na BR-040 ali, tinha motorista tendo que parar o carro e abandonar o carro.
porque as abelhas vinham enfurecidas e saíam picando. A senhora falou no depoimento ali, um dos depoimentos que foi dado, que foi prestado, a nossa reportagem, ela disse que as feridas estavam assim, a mulher estava com o rosto já praticamente desfigurado. Essa senhora que está com óculos, que está com o olho, que disse que foi ferida no olho, corre o risco de perder um olho. Agora, a informação da morte dessa senhora, de uma suposta idosa, não foi confirmada. É importante que a gente deixe esclarecido isso aqui. E hoje à noite, ontem à noite, quinta-feira, à noite, de fato, os bombeiros estiveram no local, conseguiram acabar com essa situação. Agora, um outro fator que eu queria chamar a atenção, um prédio, um imóvel abandonado há 10 anos, esse imóvel aí poderia servir e bem, viu, gente? Para construir um posto de saúde, para construir alguma coisa que pudesse ser útil aí para os moradores do bairro Veneza, a quem nós constantemente estamos, mostramos a realidade e procuramos ajudar quem vive nessa região, não é isso? Que bom que a situação foi resolvida e agora paz, calmaria. Nós mostramos ontem aqui no Me Chama Que Eu Vou. Aliás, antes, deixa eu falar uma coisinha aqui, gente. Olha só, já tem gente participando. Mostramos agora há pouco a matéria do meteorito que aconteceu lá na Rússia, não é isso? E pedimos que você, telespectador que está ligando o televisor agora, você que já estava nos acompanhando, mandasse frases sugestivas sobre... Olha o meteorito aí, ó, o meteorito, não é meteoro não, meteorito, olha só, foi lá na Rússia essa situação aí. O que você faria se deparasse com essa situação aí? E aí pedimos que as pessoas mandassem aqui pra gente, sexta-feira, um dia mais descontraído, né? O que você mandaria? Tá valendo um convite pro Parque Vale Verde, que fica ali em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, olha só as sugestões que nós já recebemos aqui e validamos. O Elivaldo Almeida disse que fritaria um ovo. Um ovo. Na hora dessa, ele fritar um ovo. É a sugestão dele. Já a Sueli Ângelo, que está participando, morreria na hora. Ô, Sueli, fica vivo aí, não dá para morrer, não. O Marcos Moreira também disse ele que correria para dentro de casa. Estou esperando a sua participação. Uma frase criativa, justificada, para que você, então, possa também ganhar os pares de ingressos que a gente tem para dar aqui do Parque Vale Verde, que fica em Betim, na região metropolitana da capital. Vamos falar de coisa séria agora, porque esse programa também fala de coisa séria. Nós mostramos ontem aqui no Me Chama Que Eu Vou o drama de funcionários de uma construtora que ficaram intoxicados por causa de um incêndio no alojamento em que eles estavam. Você se lembra dessas imagens? Eles estavam alojados de forma irregular. Olha as imagens aí, olha. Foi um desespero total. O nosso repórter Erickson Martins esteve no local, chegou em primeira mão lá, ele e o cinegrafista Michael Stallone, e mostraram tudo isso, todos os detalhes dessa tentativa de entrada do batalhão Rotan para tirar esses 60 homens que estavam nesse local. Depois os bombeiros chegaram. Um desespero total. Um curto-circuito pode ter provocado um incêndio que atingiu o primeiro andar. Nós estamos ao vivo com o Osmir Venuto, é isso mesmo? Osmir Venuto, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção de Belo Horizonte e também da região metropolitana. Osmir, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público já foram acionados sobre essa situação. Boa tarde e obrigado pela sua presença aqui no Me Chama Que Eu Vou. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Hoje de manhã, ontem o Ministério do Trabalho esteve lá através da sua fiscalização. Hoje de manhã, a nossa diretoria do sindicato esteve também no Ministério do Trabalho, conversando com o chefe da fiscalização para que denuncie ao Ministério Público, para os Ministérios Públicos chamar a empresa e a empresa assinar um TAC, um termo de responsabilidade. Osmir, esse alojamento era irregular? É irregular, como quase todo alojamento que tem aqui na região metropolitana é irregular. Existem normas que a empresa tem que cumprir, que é a NR 24, e as empresas não cumprem essas normas, que é de ter espaço, ter ventilação, ter a quantidade de cama certa, ter banheiro, chuveiro, e as empresas não cumprem, até mesmo porque falta muito a fiscalização. Mas a gente já tem flagrado muita irregularidade e de acordo que a gente vai detectando, a gente vai denunciando o Ministério e o Ministério trabalhando junto com a gente. Para que o telespectador entenda, a gente mostrou essas imagens aí com exclusividade ontem aqui no Me Chama Que Eu Vou, no Brasil Urgente, ao longo da programação da Band. Eu queria que você explicasse o seguinte, no caso desses 60 trabalhadores, eles vieram do interior do estado, é isso? Isso, hoje a maioria dos operários da construção civil são gente jovens que vêm do interior do estado. São jovens que sem emprego na cidade de origem. Aí ele tem a promessa aqui de ter um bom salário e esse trabalhador vem e é jogado nessa situação. A verdade é que a gente precisa dizer aqui, né, Osmir, que é um desrespeito ao trabalhador. E é importante também, na condição de representante legítimo desse órgão,
que é tão importante, conheço o seu trabalho, a gente já fez algumas matérias juntos. Qual é a orientação que você teria para dar para esses trabalhadores e também para os patrões, essas pessoas que colocam esses trabalhadores nessas condições aí? Olha, trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, agora tem que ter a condição de trabalhar. Então, qualquer trabalhador que estiver nessa condição ou condição semelhante, para comunicar o sindicato, comunicar os órgãos, para tomar providência, porque não pode o trabalhador continuar trabalhando da forma que está. Existe bairros aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, como o Bar Jardim Canadá, que hoje é infestado de alojamento sem condição nenhuma de estar alojando esses trabalhadores, aproveitando essa humildade, a simplicidade desse trabalhador. Vem jovem que não conhece a cidade e esse trabalhador fica enfurnado no alojamento durante o dia até fim de semana. Agora, empresas que praticam esse tipo de comportamento, que tem esse tipo de prática, aquela história do leve vantagem em tudo, elas podem ser severamente punidas por tal prática, não é isso? Podem ser, já temos corrido atrás, já pegamos trabalho escravo aqui em Belo Horizonte da construtora Camargo Correia e todas as empresas, elas pagarão um preço assim que for descoberto, mas não demora a ser descoberto também não. Então eles podem ficar tranquilos, a gente orienta não só os trabalhadores, mas o vizinho que souber que isso está acontecendo, comunique para a gente entre em contato com o sindicato. Ok, tem um telefone, Osmir, caso alguém queira fazer uma denúncia para poder então fazê-lo? Tem, o telefone do sindicato é 3449-6100. Não precisa da pessoa identificar, nós até agradecemos, que é um favor que ele está fazendo para nós e está fazendo também para esse trabalhador. Sem dúvida nenhuma. Osmir, muito obrigado pela sua participação. Aqui Osmir Venuto, que está aqui conosco, né, que é representante dos trabalhadores, do Sindicato dos Trabalhadores de Belo Horizonte, da Construção Civil e também da região metropolitana da capital, participando aqui, levando esses esclarecimentos, que é importante para que, sobretudo, o trabalhador tenha dignidade, que é o mais importante, não é isso, Osmir? Isso. Ok, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde. Muito obrigado. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial, aí tá aí os esclarecimentos. Já ligou para cá? 3349-5315, Facebook, e-mail, mande para cá, me chama que eu vou @band.com.br. O que você faria? Uma frase curtinha, mas bem criativa, bem humorada. O que você faria se deparasse no céu com um meteorito? Mande a sua frase criativa para cá, porque as melhores vão ganhar pares de ingressos para o Vale Verde, né? Isso lá em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Final de semana garantido com muita diversão. Já eu tô de volta com os abraços. Até já.